Carlos Henrique, de 58 anos, era o vigia noturno da Escola Estadual Professora Odete Miranda, um prédio antigo de paredes esbranquiçadas pelo tempo, localizado numa rua de paralelepípedos, quase esquecida pela prefeitura. Ele trabalhava ali há mais de 15 anos e, para muitos da cidade, era quase parte da estrutura da escola. Morava sozinho desde que perdera sua esposa em um acidente trágico e encontrava na solidão da madrugada uma espécie de refúgio. Sua rotina começava às 6 da tarde e se estendia até às 6 da manhã do dia seguinte, sempre igual, sempre silenciosa, até que deixou de ser. As lendas que cercavam a escola já faziam parte do folclore local. Diziam que na década de 70, uma funcionária da cantina havia sido encontrada morta no refeitório, numa manhã de inverno. A versão oficial alegava ataque cardíaco, mas os mais antigos sussurravam outra coisa, que ela gritava por ajuda dias antes de morrer, afirmando ouvir vozes e passos nas madrugadas. Carlos, cético e prático, sempre desdenhou dessas histórias. Mas, nos últimos dias, algo estava diferente. Havia uma energia estranha no ar. Os corredores pareciam mais frios do que o habitual, e portas que ele jurava ter trancado apareciam escancaradas ao amanhecer. Naquela noite em especial, o vento soprava com força, fazendo os portões da escola baterem e ecoarem pela estrutura. Carlos, com sua lanterna em mãos e o radinho de pilha no bolso, fazia sua ronda habitual. A cantina estava especialmente silenciosa. Ao passar por ela, o feixe de luz da lanterna pareceu piscar por um instante. Parou. Apontou novamente. Nada. Apenas as cadeiras empilhadas e as mesas alinhadas como sempre. Mas ao virar as costas, ouviu um som metálico, como uma bandeja caindo. Voltou correndo e não viu nada fora do lugar. Mas seu coração já batia mais rápido. Tentando não dar importância, sentou-se em sua sala e decidiu escrever no caderno de ocorrências, um hábito que tinha desde o início do trabalho. Barulho vindo da cantina às 00:47, nada encontrado. Ao terminar a frase, ouviu passos apressados vindos do corredor que levava à ala administrativa. Se levantou de súbito, pegou sua lanterna e seguiu o som. A luz piscava novamente. O ar parecia mais gelado ali, mesmo em pleno verão mineiro. "Tem alguém aí?" perguntou em voz alta, tentando manter a firmeza. Nenhuma resposta. Apenas silêncio e aquele cheiro estranho no ar. Algo entre mofo e flores podres. Quando voltou à portaria, encontrou sua cadeira virada no chão e sua garrafa térmica quebrada em pedaços. Um calafrio percorreu-lhe a espinha. Aquilo nunca acontecia. Ninguém tinha acesso à chave principal além dele. Resolveu então revisar as câmeras internas de segurança, que ficavam no computador da direção. Destravou a sala, ligou o monitor e retrocedeu a gravação das últimas 2 horas. O que viu ali o fez empalidecer. Uma figura branca, translúcida, atravessava lentamente o refeitório. Não havia pés visíveis, e o rosto era apenas um borrão sombrio, como uma sombra em movimento. A figura parou, encarou diretamente uma das câmeras e desapareceu. Carlos arregalou os olhos e deixou escapar um "Meu Deus do céu!". Recuou 2 passos e quase tropeçou nos próprios pés. Sentou-se, tentando entender o que tinha acabado de ver. Decidiu salvar o vídeo em um pendrive. Aquilo precisava ser mostrado. Mas, ao tentar exportar o arquivo, a tela congelou e todas as imagens das câmeras sumiram, substituídas por uma tela preta. Um chiado começou a sair das caixas de som. "Saia!", sussurrou uma voz grave e arranhada. Era impossível. Aquilo não fazia sentido algum. Tirou o pendrive imediatamente e desligou o sistema, ofegante. Naquela noite, ele não voltou à ronda. Trancou-se na portaria e passou o resto da madrugada em silêncio, segurando o terço de sua esposa e murmurando preces. Pela primeira vez em todos aqueles anos, sentia que não estava sozinho. E não era apenas uma sensação. Na manhã seguinte, ao contar o ocorrido à diretora, ela olhou assustada. Disse que já tinha escutado boatos sobre a presença de algo estranho ali, mas nunca deu ouvidos. Quando ele mostrou o pendrive, viram que o arquivo estava corrompido, impossível de abrir. Nenhuma evidência além do próprio relato dele. Nos dias seguintes, outros funcionários começaram a notar coisas estranhas.
Luzes que piscavam mesmo com a instalação elétrica trocada há pouco tempo. Portas que trancavam sozinhas. Alunos que diziam ouvir choros vindo da cantina vazia. O assunto cresceu, mas nunca foi oficialmente discutido. Carlos, porém, sabia o que tinha visto e sentia que aquilo não tinha acabado. O refeitório parecia diferente desde aquela madrugada. Mais escuro, mais frio, mais vivo. Como se algo estivesse esperando, observando. Carlos continuou trabalhando, mas sempre evitava a ala da cantina nas madrugadas. Nunca mais quis ver as gravações das câmeras. Mesmo assim, continuava ouvindo passos, vozes, suspiros. Passou a registrar tudo num diário secreto que guardava no armário da sala de vigilância. Ele não sabia por quanto tempo conseguiria continuar ali. Só tinha certeza de uma coisa: aquela escola guardava um segredo. Um segredo antigo enterrado sob suas paredes, e ele estava prestes a descobri-lo, quer quisesse ou não. Você já teve a sensação de estar sendo observado, mesmo estando completamente sozinho? Imagine essa sensação se tornando cada vez mais forte, noite após noite, até você não conseguir mais distinguir o que é real e o que é sobrenatural. Prepare seu coração, pois a escuridão que ronda essa escola começa agora a mostrar suas garras, e o que era apenas um sussurro está prestes a se transformar em grito. Na semana seguinte, a cidade de São Tomé das Letras foi tomada por uma onda de boatos. A história do vídeo sumido, da figura espectral e da cantina assombrada escapou dos portões da escola e se espalhou pelos bares, salões de beleza e até pela missa de domingo. Os mais antigos começaram a contar casos semelhantes ocorridos décadas antes, envolvendo barulhos na madrugada, vultos nos corredores e uma mulher que chorava sozinha pelos cantos. Descreveram-na sempre da mesma forma, vestida de branco, com o cabelo preso em um coque apertado e um olhar vazio, como se procurasse por algo, ou por alguém. Carlos, que até então era considerado um homem tranquilo e racional, passou a ser visto com desconfiança. Alguns diziam que ele estava ficando velho demais para o trabalho. Outros murmuravam que aquilo era castigo, talvez por algo que ele mesmo tivesse feito. Mas ele sabia, no fundo, sabia, que o que acontecera era real, e ainda estava longe de terminar. Numa sexta-feira, ao iniciar seu turno, a diretora o chamou discretamente em sua sala. Com um olhar cansado e trêmulo, mostrou-lhe uma carta deixada na caixa de sugestões da escola. Era anônima. Dizia apenas: ela não descansa. Ela quer justiça. O que aconteceu ali foi enterrado, mas não foi perdoado. Cuidado com o que você procura. Carlos engoliu seco. Perguntou se poderia ficar com a carta. Ela hesitou, mas acabou permitindo. Nas noites seguintes, Carlos passou a fazer suas rondas com o celular em modo de gravação. Às vezes deixava ele escondido em algum canto da escola, apenas captando o ambiente. E para seu espanto, o que começou a ouvir nas gravações o deixou abalado. Lamentos, como se uma mulher chorasse baixinho, risadas infantis, e uma voz grave, repetitiva, que dizia palavras ininteligíveis, como se estivesse rezando ou amaldiçoando. Decidido a ir mais fundo, ele procurou a biblioteca pública da cidade e começou a vasculhar os arquivos antigos da escola. Entre atas, fotos em preto e branco e fichas de professores, encontrou uma menção antiga a uma funcionária chamada Dona Marlene, responsável pela cantina entre 1968 e 1974. A mesma que, segundo as lendas, morrera ali. Na ficha de registro, uma observação escrita à mão: afastada por instabilidade emocional e alucinações constantes. Ao lado, carimbado com letras vermelhas: caso arquivado. Naquela mesma noite, ao entrar na escola, Carlos sentia que o ambiente estava mais pesado que o normal. O ar parecia denso. Mesmo sem nenhuma porta aberta, havia corrente de vento. Os crucifixos nas paredes pareciam inclinados. Ele seguiu direto para a cantina, decidido a enfrentar o que quer que estivesse ali. Levava consigo o terço da esposa, uma garrafa de água benta, que pedira ao padre local com certa vergonha, e a carta anônima guardada no bolso. Ao entrar na cantina, notou que uma das mesas havia sido arrastada para o centro do salão. Era impossível não notar. Ele não deixara assim. Aproximou-se com cuidado. No tampo da mesa, um nome escrito com algo escuro,
que mais parecia ferrugem misturada com terra. Marlene. O susto fez sua lanterna cair. Quando se abaixou para pegá-la, sentiu uma mão gélida tocar seu ombro. Virou-se bruscamente. Nada. Apenas a sombra da própria lanterna iluminando as paredes. Mas o ar agora estava mais frio do que nunca. Em pânico, mas sem demonstrar, começou a rezar em voz alta. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Antes que terminasse a frase, ouviu um grito estridente vindo da cozinha da cantina. Um grito de dor, mas também de raiva. Correu até lá. As panelas estavam caídas no chão, uma das bocas do fogão acesa, e na parede escrito com fuligem, você viu, agora me escute. Ele recuou, coração disparado. Sentou-se no chão e ficou em silêncio por alguns minutos. No fundo de sua alma, sentia que aquilo era um apelo. Não de vingança, mas de libertação. Dona Marlene estava presa naquele lugar e queria ser ouvida. Mas ouvida por quê? Qual era o segredo que a mantinha presa ali? Na madrugada seguinte, o que aconteceu foi ainda mais estranho. Ao revisar uma das gravações escondidas que havia feito atrás da geladeira industrial da cantina, ouviu algo novo. Uma voz de mulher, clara, dizendo: foi ele me trancou aqui. Eu gritei, mas ninguém veio. Carlos ficou em choque. Era uma confissão? Uma acusação? Quem seria ele? A dúvida agora se misturava ao medo. Pela primeira vez, Carlos pensou em pedir demissão. Mas algo dentro dele, talvez um resquício de coragem ou de compaixão, o fazia permanecer. Se aquela mulher pedia por justiça, ele precisava descobrir quem era o verdadeiro culpado. E talvez, só talvez, conseguir ajudá-la a descansar. Na mesma noite, decidiu vasculhar os registros dos diretores antigos da escola. Descobriu que nos anos 70, o diretor era um homem chamado José Antônio Barreto. Faleceu em 1995, mas sua família ainda morava na cidade. Com o coração na mão, Carlos sabia o que precisava fazer. Procurar a família de José Antônio e descobrir se havia alguma verdade escondida por trás da morte de Marlene. Porque agora ele sabia. Aquilo não era apenas uma assombração. Era um pedido de socorro, um clamor antigo, preso no eco do tempo. E se a verdade que tanto buscamos estiver escondida sob o silêncio dos que partiram? Se o maior culpado da dor de um espírito não estiver nos arquivos, mas nos corações ainda vivos? Quando as peças do passado começam a se encaixar, os fantasmas deixam de sussurrar e começam a gritar. Prepare-se, pois agora a verdade vai bater à sua porta. No dia seguinte, antes mesmo do pôr do sol, Carlos se dirigiu até uma antiga casa de esquina, no centro histórico da cidade. Era a residência da família Barreto, herdeiros diretos do ex-diretor José Antônio. Tocou a campainha com mãos trêmulas, sentindo que o que encontraria ali poderia mudar tudo. Quem atendeu foi uma senhora de olhar firme, mas envelhecido pela dor e pelo tempo. Chamava-se Dolores, filha única de José Antônio. Carlos explicou quem era, com voz respeitosa, e contou que investigava manifestações estranhas na escola, especialmente na cantina, relacionadas ao passado da instituição. Dolores ouviu tudo em silêncio, os olhos fixos em um ponto do além. Quando ele mencionou o nome de Marlene, ela empalideceu. Fechou a porta por um instante. Minutos depois, voltou com uma caixa de madeira antiga, repleta de papéis, cartas e fotos. Colocou-a diante dele. Meu pai carregou um segredo até o fim da vida, disse ela com voz embargada. Mas ele escrevia tudo. Acho que chegou a hora de alguém saber. Entre os documentos havia uma carta, de próprio punho, datada de 1974. Nela, José Antônio descrevia um episódio ocorrido numa tarde chuvosa de outubro. Ele havia descoberto que Dona Marlene, a cozinheira, sabia de um esquema de desvio de merenda escolar. Ela ameaçou denunciar, mas, segundo ele, a mulher era instável, impressionável demais, e ninguém acreditaria nela. Para silenciá-la, ele a trancou dentro da despensa, dizendo que chamaria a polícia. Mas não voltou. Esqueceu-se dela. Quando foram abrir a despensa no dia seguinte, ela já não respirava. Carlos sentiu um nó no estômago. Aquela mulher, aquela alma que vagava pelas noites na escola, havia morrido por negligência,
por abandono, e não havia recebido nem mesmo um pedido de perdão. Ao retornar para casa naquela noite, o vigia não conseguiu dormir. Sonhou com Marlene sentada numa cadeira, no centro da cantina. Chorava, mas desta vez, quando ele se aproximava, ela o olhava nos olhos e dizia com ternura: "Você escutou, agora me liberte." No dia seguinte, com autorização da diretora, Carlos convocou o padre da cidade para uma missa silenciosa dentro da cantina. Com algumas poucas velas acesas e a presença de meia dúzia de funcionários, o ritual começou. Enquanto as orações eram entoadas, o ar ficou pesado, como se 1000 vozes gritassem em silêncio. O chão da cantina tremia levemente, e num momento de profundo silêncio, a vela mais próxima da porta se apagou sozinha. Depois disso, tudo voltou ao normal. Na semana seguinte, não houve mais aparições. As gravações não captaram nenhum som estranho. Nenhuma figura branca foi vista nas câmeras. A cantina voltou a ser apenas uma cantina. Mas no coração de Carlos, algo permanecia. A certeza de que havia feito a coisa certa. E no fundo de sua alma, ele sabia que Marlene, enfim, havia descansado. Porém, na última noite de seu turno, quando já arrumava suas coisas para ir embora, notou algo em cima da mesa da cantina. Era um pequeno bilhete dobrado cuidadosamente. Nele apenas 3 palavras escritas com caligrafia trêmula em tinta azul desbotada. "Obrigada por ouvir." Carlos sorriu, mas ao virar-se para sair, ouviu, pela última vez, o som de passos lentos e leves ecoando atrás dele. Ele não se virou, e naquele instante soube que nunca mais estaria realmente sozinho. E se o que parecia encerrado ainda não tivesse acabado? Se a presença que vagava não fosse apenas de dor, mas também de aviso? Às vezes, libertar um espírito é só o começo, porque há histórias onde o passado insiste em permanecer, e os mortos não são os únicos com segredos. Apesar do silêncio que se instalou nos corredores da escola após a missa de bênção na cantina, algo dentro de Carlos não estava em paz. Não era medo, era inquietação. O tipo de inquietação que os antigos chamavam de peso na alma. Sentia que havia algo mais, algo que nem Marlene conseguia dizer completamente. Na semana seguinte, Carlos foi chamado pela diretora. Ela o recebeu com semblante preocupado e colocou sobre a mesa um objeto embrulhado em plástico transparente. Era um antigo caderno de anotações com capa de couro, encontrado durante a reforma de um armário esquecido no almoxarifado. A escola pretendia fazer doações e esvaziar espaços que estavam inutilizados. Ao folhear o caderno, Carlos reconheceu de imediato a caligrafia trêmula. Era o diário de Marlene. Cada página parecia encharcada de sentimento. Ela escrevia com detalhes sobre sua rotina na escola, sobre as crianças que ela adorava, sobre as refeições que preparava com amor e cuidado. Mas à medida que os dias avançavam, o tom mudava. Havia anotações cada vez mais sombrias. Relatos de ameaças veladas, de bilhetes estranhos deixados em sua gaveta, de pessoas que a olhavam com desconfiança e medo. E então, uma entrada chamou a atenção de Carlos. "Hoje ouvi alguém dizer que vão me calar. Estão com medo do que posso dizer. Mas não sou covarde. Se algo me acontecer, não fui embora sozinha. Alguém saberá." O coração de Carlos bateu forte. A presença de Marlene não clamava apenas por justiça. Ela queria que algo mais viesse à luz. Um aviso. Uma verdade que ainda não fora contada. Intrigado, ele decidiu visitar novamente a filha do ex-diretor, Dona Dolores. Ao mostrar o diário, a mulher chorou baixinho. Revelou que, pouco antes de seu pai morrer, ele lhe entregara uma chave pequena, de metal enferrujado, mas nunca dissera para o que servia. A chave estava guardada num relicário. Carlos sentiu um frio subir pela espinha. "Posso ver a chave?" perguntou quase sussurrando. Com mãos trêmulas, Dolores trouxe o objeto. Carlos, então, teve um pressentimento. Pediu permissão para visitar a escola naquela noite. Algo dentro dele dizia que havia uma porta ainda trancada e que a chave era para ela. Com a ajuda de um zelador antigo, localizaram uma entrada nos fundos da cozinha da cantina. Um alçapão de madeira estava coberto por caixas velhas e cobertores mofados. Parecia não ser aberto há décadas. E, para surpresa de todos,
A pequena chave enferrujada encaixava perfeitamente na fechadura de ferro fundido. Ao girar a chave, um estalo ecoou pela cantina. Carlos desceu com uma lanterna. O porão era escuro, úmido e repleto de prateleiras antigas. No fundo, uma caixa de metal com documentos, registros de entrada e saída de mantimentos e, escondido sob eles, uma fita cassete. De volta à superfície, encontraram um aparelho antigo no depósito. Ao colocar a fita, a gravação rangia, mas ainda era audível. A voz de Marlene preenchia o ambiente. Ela descrevia com voz tensa e emocionada os nomes das pessoas envolvidas no esquema de corrupção. Falava do medo que sentia, da certeza de que seria calada. Mas também deixava uma mensagem de fé. Se eu não resistir, que Deus me receba com a paz que aqui me negaram. E que um dia alguém me ouça. Carlos caiu de joelhos. Aquilo era mais do que prova. Era o testemunho de uma alma que viveu o abandono, mas não perdeu a esperança. No dia seguinte, levou tudo à polícia. O caso foi reaberto. Nomes foram revelados. Registros oficiais começaram a ser revisados. A cidade, aos poucos, soube da verdade. Alguns dos antigos envolvidos, já idosos, confessaram. Outros negaram até o fim. Mas a história de Marlene finalmente deixou de ser apenas um sussurro de madrugada. Ela se tornou memória, respeito e justiça. A cantina foi reformada. Uma placa foi instalada, com o nome de Marlene gravado em bronze. Cantina Dona Marlene. Alimentou gerações com amor. Silenciaram sua voz, mas não seu legado. Mas na última noite antes de se aposentar, Carlos voltou ali sozinho. Ajoelhou-se diante da placa, acendeu uma vela e sussurrou uma oração. E quando ergueu os olhos, viu, ao fundo, entre o vapor leve da noite e o reflexo da lua nos azulejos, a figura de Marlene, sorrindo, em paz. E pela primeira vez, desaparecendo lentamente como alguém que finalmente podia ir embora. Chegamos ao momento em que tudo se revela e o coração acelera. O passado e o presente se entrelaçam na mais intensa batalha entre a dor e a redenção. Prepare-se, porque a verdade virá à tona de um jeito que você jamais imaginou. O ar da cantina parecia mais denso naquela noite. Carlos sentia cada passo seu amplificado pelo silêncio que reinava. Cada móvel, cada azulejo, parecia guardar uma história que ele estava prestes a desvendar definitivamente. A sensação era de que o próprio tempo estava ali, parado, esperando que a última peça do quebra-cabeça fosse colocada. O telefone tocou, quebrando a quietude. Era Dolores com voz trêmula. Carlos, a polícia encontrou algo no arquivo antigo da prefeitura. Um documento que confirma tudo. O coração dele disparou. Aquela era a confirmação que faltava para fechar o ciclo. Enquanto esperava, Carlos caminhava pelo refeitório, sentindo o peso da presença invisível que o acompanhava desde o início. Ele parou diante do quadro de avisos, onde antes penduravam comunicados simples da escola. Agora um recorte de jornal novo chamava a atenção. Corrupção na educação. Justiça para Marlene. Havia fotos e depoimentos. A luta havia ganhado as páginas. Mas o que Carlos não sabia era que a noite ainda guardava um último mistério. Um sussurro vindo do fundo do corredor, quase um lamento, chamou sua atenção. Ele se virou e viu uma sombra tênue, tomando forma lentamente, como se fosse feita de névoa e luz prateada. Era Marlene, mais viva do que nunca na presença que irradiava. Seus olhos tinham a serenidade de quem cumpriu sua missão, mas ao mesmo tempo um pedido silencioso, uma última mensagem. Carlos sentiu suas pernas amolecerem e, mesmo com o medo, ajoelhou-se. Você foi o meu anjo. Ela disse com voz doce, quase uma canção. Não apenas porque ouviu meu clamor, mas porque acreditou quando ninguém mais acreditava. O espírito da cozinheira contou como, naquela noite fatídica em que desapareceu, não foi apenas o medo que a calou, mas a certeza de que sua luta continuaria através de outros. Ela não era apenas uma vítima, era um símbolo de resistência. Carlos ouviu tudo, absorvendo cada palavra como um sacramento. Ele compreendeu que aquela assombração não era para assustar, mas para curar. Marlene não queria vingança, queria paz para si e para a escola que tanto amava.
Enquanto as primeiras luzes do amanhecer entravam pelas janelas, o espírito de Marlene começou a se dissolver, um sorriso de gratidão nos lábios. Carlos sentiu uma mistura de alívio e tristeza. A escola estava salva, a verdade exposta. Mas ele sabia que a memória daquela mulher corajosa nunca sairia dali, não só da cantina, mas de todos os corações que entenderam o verdadeiro significado de justiça e amor. Nos dias seguintes, a cidade celebrou a coragem do vigia e a memória de Marlene. A cantina voltou a ser um local de alegria, onde o passado e o presente conviviam em harmonia. Carlos, agora transformado, sentiu-se não só um vigia da noite, mas um guardião da esperança. O dia seguinte trouxe uma calmaria estranha para a escola, como se todo o peso daquela noite tivesse sido finalmente retirado. Carlos, ainda com o coração acelerado, caminhava pelos corredores iluminados pela luz natural, sentindo que algo dentro dele havia mudado para sempre. As vozes que antes o assustavam deram lugar a um silêncio pacífico, que parecia agradecer a sua coragem e determinação. O refeitório, palco dos acontecimentos sobrenaturais, parecia agora um espaço sagrado, onde o passado e o presente se encontravam para manter viva a memória de Marlene. A notícia da descoberta dos documentos que provavam a inocência e a luta da cozinheira se espalhou pela cidade, trazendo uma onda de apoio e justiça para todos que conheciam a história. Carlos foi recebido com olhares diferentes, mistos de respeito e curiosidade. Alguns colegas o evitavam, temendo que ele tivesse se envolvido com forças desconhecidas, enquanto outros buscavam conversar, querendo saber detalhes do que ele viveu naquela noite sombria. Entre os alunos e professores, o respeito por Marlene aumentou, e uma homenagem foi organizada para marcar o aniversário de sua luta contra a corrupção na escola. A diretoria, pressionada pela verdade revelada, comprometeu-se a melhorar as condições da cantina, garantindo que nenhum trabalhador ali passasse pelo sofrimento que Marlene enfrentou. A cantina, que antes tinha um ar pesado, agora era decorada com flores e fotografias que contavam sua história, como um memorial vivo. Carlos sentiu que sua missão como vigia noturno havia se transformado em algo maior. Ele não era apenas um protetor físico da escola, mas também um guardião das memórias e das histórias que precisavam ser contadas. O peso da solidão das noites agora era substituído por uma sensação de propósito e pertencimento. Ele começou a anotar tudo o que passava, como um diário, para que a verdade sobre Marlene e outros casos nunca se perdessem. A experiência o transformou profundamente, trazendo uma nova luz para sua vida e o fazendo olhar para o sobrenatural com respeito e reverência. A assombração que antes o aterrorizava tornou-se uma presença confortante, uma lembrança constante do poder da verdade e da justiça. Mesmo com a justiça sendo feita, alguns moradores mais supersticiosos ainda falavam sobre as noites em que a sombra de Marlene aparecia. Agora não mais para assustar, mas para proteger. As histórias começaram a circular como lendas urbanas, trazendo um misto de medo e admiração pela figura da cozinheira que não descansava em paz até ver sua luta reconhecida. Para Carlos, isso era um sinal de que o passado jamais seria esquecido, e que o espírito da verdade sempre encontraria uma forma de se manifestar, mesmo através do sobrenatural. A cidade, dividida entre ceticismo e fé, aprendeu a conviver com o mistério, respeitando e celebrando a coragem de uma mulher que desafiou a injustiça. Nos meses seguintes, a vida na escola voltou ao normal, mas para Carlos a experiência nunca foi esquecida. Ele continuava seu trabalho de vigia noturno com uma nova responsabilidade no peito, sabendo que sua vigilância ia além do físico. A ligação entre ele e a memória de Marlene havia criado um elo invisível, que o guiava nas horas mais escuras. A cantina passou a ser um ponto de encontro para histórias, lembranças e reflexões sobre a importância de enfrentar a injustiça e de nunca abandonar quem precisa de ajuda. Carlos sentia que sua missão ainda não tinha terminado e que outras histórias poderiam surgir, esperando que alguém estivesse atento para escutá-las. A comunidade escolar, tocada pela história de Marlene e pelo empenho de Carlos, se uniu para criar um projeto de prevenção contra abusos e corrupção dentro das escolas da região.
Professores, alunos e funcionários passaram a trabalhar juntos, motivados pela coragem da cozinheira e pela determinação do vigia. Essa união gerou mudanças reais, fazendo com que a escola fosse exemplo para outras instituições da cidade. A sombra do passado deu lugar à luz da esperança e do comprometimento coletivo. Para Carlos, isso era a maior vitória. Ver que a memória de Marlene inspirava transformação e justiça. No silêncio da noite, quando tudo parecia calmo, Carlos ainda sentia a presença tênue de Marlene, como um farol que nunca se apaga. Ela era a prova de que o amor, a luta e a verdade ultrapassam a barreira da morte, permanecendo vivas no coração daqueles que acreditam. Essa sensação fortalecia o vigia para enfrentar seus próprios medos e continuar sua vigilância, agora com mais coragem e fé. A escola, que antes fora palco de medo e dor, transformou-se em um espaço de luz, memória e respeito. Carlos sabia que aquela jornada havia mudado não só a história da escola, mas também a dele, para sempre. Enquanto caminhava pelo refeitório uma última vez antes de encerrar seu turno, Carlos sorriu com lágrimas nos olhos. Ele sabia que Marlene havia encontrado a paz, mas que sua história ainda viveria no tempo, inspirando gerações futuras. A cantina, agora símbolo de justiça, esperança e coragem, permaneceria como um testemunho de que o sobrenatural pode trazer não só medo, mas também redenção. Carlos estava pronto para o que viesse, consciente de que sua vida e seu trabalho tinham um propósito maior. A lembrança de Marlene seria seu guia, sua força e seu legado. A noite se encerrou com a certeza de que histórias de fantasmas são mais do que assombrações. São reflexos do que vivemos, amamos e lutamos para mudar. Para Carlos e todos na escola, a experiência trouxe uma lição valiosa. A justiça, mesmo quando parece distante, pode surgir das sombras mais profundas, iluminando o caminho para a verdade. E assim, o vigia noturno se tornou não apenas um espectador, mas um protagonista de uma história que tocaria muitos corações. Ele havia cumprido sua missão, mas sabia que muitas outras histórias ainda aguardavam serem contadas e ouvidas. O tempo passou e a escola, antes marcada pelo medo e pelo silêncio, tornou-se um lugar de memória e respeito. O nome de Marlene ganhou destaque, não só como a cozinheira que enfrentou injustiças, mas como símbolo de coragem e dignidade para toda a comunidade. Carlos continuava como vigia noturno, agora visto como uma figura respeitada, quase um guardião das histórias que ali permaneciam. Ele sabia que seu papel ia além da segurança física. Ele protegia a alma daquele lugar, mantendo viva a verdade que havia sido descoberta. Muitas vezes, durante suas rondas, sentia a presença suave de Marlene, como se sua alma agradecesse a ele pela justiça e pelo amor que nunca cessaram. A cantina, que foi palco dos acontecimentos mais intensos, virou um espaço de convivência e aprendizado. Professores e alunos organizavam visitas para conhecer a história de Marlene e refletir sobre justiça, coragem e resistência. As paredes, antes silenciosas, passaram a ecoar relatos de superação e esperança. Carlos, com seu diário em mãos, compartilhava seu relato com jovens curiosos e atentos, mostrando que, mesmo nas sombras, a luz pode brilhar. A transformação daquela escola, impulsionada por uma história real, emocionava a todos e inspirava ações para que injustiças nunca mais passassem despercebidas. Com o passar dos anos, a história de Marlene ultrapassou os muros da escola e ganhou repercussão na cidade. Jornalistas, pesquisadores e curiosos visitavam o local para entender os fatos e sentir de perto o ambiente onde o sobrenatural e o real se cruzaram. Para muitos, aquela era uma lenda viva, um misto de mistério e verdade que só aumentava a aura mágica do lugar. Carlos, embora discreto, recebeu convites para contar sua experiência em eventos e rodas de conversa, sempre com humildade e respeito. Ele se tornou um elo entre o mundo dos vivos e o dos que partiram, carregando no peito a missão de preservar as histórias que transformam vidas. A experiência não mudou apenas a escola, mas também a vida pessoal de Carlos. Ele aprendeu a valorizar a coragem de enfrentar o desconhecido e a importância de se manter firme diante das adversidades.
A sensação de estar conectado com algo maior o ajudou a superar medos antigos e a crescer como pessoa. Sua fé e esperança foram renovadas, e ele passou a enxergar o mundo com olhos mais atentos e coração aberto. A relação com sua família e amigos se fortaleceu, pois ele compartilhava os ensinamentos que retirou daquela experiência, incentivando todos a buscarem a verdade e a justiça em suas próprias vidas. A presença de Marlene, agora reconhecida e respeitada, continuava a ser sentida pelos corredores da escola. Carlos sabia que, embora seu corpo não estivesse mais ali, seu espírito permanecia como guardiã daquele espaço, protegendo-o contra o mal e inspirando quem ali passasse. O medo deu lugar à admiração e ao carinho, pois a figura que antes assustava agora era fonte de conforto e coragem. Essa transformação mostrou a todos que, muitas vezes, o sobrenatural é apenas a manifestação do que o coração humano carrega: dor, amor, justiça e esperança. As noites de vigilância para Carlos nunca mais foram as mesmas. O silêncio que antes o aterrorizava tornou-se um companheiro tranquilo, uma conversa silenciosa entre ele e Marlene. Ele sentia que não estava sozinho e que cada passo seu era acompanhado por uma presença amiga e protetora. Essa conexão fortalecia sua determinação em continuar zelando pela escola, pela verdade e pela justiça. A rotina de vigiar não era mais um fardo, mas um chamado para cumprir um papel maior, ajudando a manter vivo o legado da cozinheira que jamais foi esquecida. No coração da comunidade escolar, o respeito e a gratidão por Carlos e Marlene criaram raízes profundas. O projeto de prevenção contra abusos e a valorização dos funcionários foram consolidados como um legado permanente. A escola tornou-se exemplo para outras instituições, mostrando que a união e a coragem podem mudar realidades difíceis. A memória da cozinheira era celebrada em festas, palestras e eventos culturais, sempre com emoção e reverência. Carlos sentia orgulho de fazer parte dessa história, sabendo que sua dedicação fez a diferença para muitos. Em momentos de reflexão, Carlos olhava para trás e reconhecia o quanto havia crescido desde aquela noite fatídica. O medo inicial deu lugar à força, a dúvida à certeza, a solidão à conexão. Ele entendia que a vida é feita de encontros, desafios e transformações que moldam nossa essência. A experiência com a assombração de Marlene foi um divisor de águas, um ensinamento que carregaria para sempre. O futuro, embora incerto, parecia mais luminoso, pois ele sabia que jamais caminharia sozinho. A coragem e a verdade seriam suas companheiras eternas. À medida que o tempo seguia seu curso, novas gerações de alunos e funcionários passaram pela escola, aprendendo com as histórias que Carlos ajudava a preservar. A memória de Marlene foi sendo transmitida como uma chama acesa, um exemplo de luta e resistência para quem buscasse justiça. A cantina, agora um símbolo de esperança, continuava a receber visitantes que queriam conhecer aquele pedaço vivo da história. O sobrenatural, presente de forma sutil, lembrava a todos que o passado nunca desaparece, apenas se transforma, ensinando lições valiosas. Por fim, Carlos sabia que o que viveu naquela escola era muito mais do que um encontro com o sobrenatural. Era uma jornada de descobertas, superação e amor. A presença de Marlene, o mistério, o medo e a coragem se uniram para criar uma história que ultrapassava gerações, unindo o mundo dos vivos e dos espíritos em uma dança eterna. E assim, no silêncio das noites brasileiras, a escola permanecia viva, guardando seus segredos e sua esperança, esperando que novos vigias, com o coração aberto, continuassem a missão iniciada por Carlos.